Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planet Vox. Eu sou Poseidónio Amussi. Hoje contamos com Ivan Laranjeira, que é diretor do Museu Mafalala e cofundador da Associação Iverca, uma associação que trabalha para promover o turismo ambiental. Hoje falamos do turismo ambiental nas zonas periurbanas e, para começar, dirigimos-nos para Ivan Laranjeira. A Associação Iverca tem, entre outras atribuições, a de incentivar a consciencialização da importância do turismo e meio ambiente, cooperar e dialogar com entidades públicas e privadas sobre medidas legislativas relacionadas ao turismo e meio ambiente. Como explica a relação entre turismo e meio ambiente? Como é que se encaixam esses dois conceitos? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui no Planet Vox e poder partilhar a nossa experiência antes de responder as perguntas, precisamente porque são poucas ou raras as oportunidades para falar desta simbiose entre turismo e ambiente. O turismo é uma atividade que depende muito dos recursos à volta, né? E esses recursos podem ser culturais, assim como ambientais. Então, a natureza é um elemento fundamental para a gente poder desenvolver o turismo. Precisamos de uma praia, precisamos de uma reserva, precisamos dos animais, precisamos de história, de cultura, precisamos da arte. Então, todos esses elementos é que fazem com que o turismo aconteça. E a relação é de interdependência, na medida em que, para o turismo poder se vender, precisa de ter a tal praia ou o tal destino turístico, que é, na sua maioria, aspectos naturais, e a natureza também, para ela se preservar e conservar e ter um bom uso, precisa também do turismo e daquilo que é o poder econômico associado ao turismo. Então é a partir desse pressuposto que existe esta relação de interdependência entre as duas áreas. Que problemas ambientais o bairro da Mafalala enfrenta e que despertaram a atenção da Associação Iverca? Bom, Mafalala é um bairro histórico, icônico da cidade de Maputo e do país. É um bairro que produziu grandes nomes da história recente do país, do ponto de vista político, desportivo e cultural. Falo de figuras como o presidente Samora Machel, Joaquim Chissano, Pascoal Mucumbi, o antigo primeiro-ministro, José Craveirinha, Noémia de Souza, Eusébio da Silva Ferreira, Fanny Fumo, e é um espaço que se caracteriza sobretudo pela sua diversidade cultural e por aquilo que é a ideia da representatividade moçambicana, que se concentra num único espaço. Associado a isso, temos esta particularidade das construções, que tem um traço arquitetônico muito próprio. Falamos, por exemplo, das casas em madeira e zinco, que é a marca do bairro da Mafalala. Então, todos esses elementos combinados constituem fatores de atração turística, são recursos culturais válidos e que despertam a curiosidade a quem quer perceber um pouco mais sobre a história de Moçambique e de como os moçambicanos vivem. O bairro tem problemas de várias ordens, né? É uma sociedade que reflete aquilo que, sobretudo por ser um espaço periférico, reflete várias patologias sociais, né? Quando falamos, por exemplo, no consumo de drogas, o alcoolismo, a pobreza que está muito presente neste espaço, e isso também vai criar situações de desemprego. Mas, por outro lado, também vive problemas estruturais e de ambiente e ambientais, nomeadamente a falta de saneamento do meio, né? A inexistência de um sistema de esgoto no bairro da Mafalala, e nos dias de hoje, com as mudanças climáticas, tem chovido para além daquilo que é a média, e isso contribui para que o bairro também seja muito fustigado pelas chuvas e por inundações sistemáticas que dizem respeito precisamente a essas mudanças climáticas. Temos ainda vários problemas que derivam da questão do saneamento, como doenças, a cólera, a malária, doenças ligadas à pele também, que resultam desses exercícios que, infelizmente, não são ainda bem geridos do ponto de vista de proteção e de cuidado com o saneamento do meio, né? Como é que nasce a Associação Iverca?
Bom, a Associação Iverca é uma associação voltada para o turismo, cultura e meio ambiente, e ela surge precisamente no período em que éramos estudantes e tirávamos o curso de turismo, e um dos aspectos que mais nos fazia impressão nessa altura era a possibilidade de nós termos uma experiência prática de turismo, não é? Eu parto do princípio que se nós vamos trabalhar para o turismo, nós em algum momento temos que ter sido turistas para poder ter uma visão mais holística do processo. E quando isso acontece, também começamos a sentir os desafios que existiam na prática da atividade turística em Moçambique, na medida em que, enquanto estudantes, ouvíamos sempre falar da questão da sustentabilidade, que o turismo é uma ação integradora, inclusiva, mas no terreno vivíamos realidades diferentes, em que, por exemplo, lugares turísticos como praias e outros lugares, de um momento para o outro, devido à implantação de uma estância turística, a comunidade deixava de ter acesso a esse lugar, né? E algumas mensagens não tão positivas, como por exemplo no blacks nas praias e coisas assim. E nós queríamos reverter esse cenário enquanto jovens estudantes que viviam e eram apaixonados, e somos até hoje apaixonados pela prática do turismo. E foi assim que decidimos nos juntar enquanto associação, com o objetivo precisamente de reverter esse cenário, e foi então quando concluímos os nossos cursos que acabamos então por formar a Associação Iverca e escolher o bairro da Mafalala como a nossa primeira intervenção, precisamente pelas características que a Mafalala tinha, uma comunidade dentro da cidade, uma comunidade bastante interessante sob o ponto de vista cultural e também com desafios muito grandes sob o ponto de vista ambiental. E era então a plataforma perfeita para pôr em prática aquilo que eram os nossos sonhos, a nossa perspectiva e como olhávamos sobretudo para a prática do turismo, e um turismo comunitário que destacasse e protagonizasse então ações voltadas para o cidadão. Quem são os principais alvos do vosso trabalho de engajamento turístico ambiental? Adultos, crianças, jovens? Nós temos trabalhado sobretudo com jovens e crianças a nível da comunidade, mas também temos trabalhado com escolas sobretudo secundárias e universidades, que também despertam o interesse na forma como nós temos estado a levar a cabo as nossas ações, e inclusivamente tem sido alvo de pesquisa o nosso trabalho nesse sentido. Então esses é que são os nossos públicos, e finalmente o turista, que queremos sempre que possa visitar um lugar agradável de se estar, não é? E as mulheres estão na linha da frente da vossa ação turístico-ambiental? Absolutamente, grande parte do trabalho que a gente desenvolve, quer seja sob o ponto de vista da história, quer seja sob o ponto de vista de quem conta essa história ou ainda de quem demonstra a história, está associada ao feminino e à mulher em particular, mas não seja por ser a maior parte da população presente aqui na comunidade. E como é que envolvem a comunidade local a lutar de forma autónoma para a resolução dos problemas ambientais que enfrenta? Bom, esta é uma ação que nós fazemos sempre de sensibilização, desenvolver maior consciência, maior conhecimento a respeito daquilo que são os males que advêm de determinadas práticas. Por exemplo, quando pensamos na gestão dos resíduos sólidos, que muitas vezes entopem os canais que deviam fazer fluir as águas, e quando falo de resíduos sólidos, falo em particular do plástico, que é um dos elementos que mais se encontra nas valas e no lixo e em outros pontos aqui no bairro. Pode ser um material reciclável. Então temos trabalhado muito nessa componente de sensibilizar para a utilização dos resíduos sólidos, em particular do plástico, para que ele também possa ser um mecanismo de reciclagem e o uso desse material para a produção de produtos artísticos, de artesanato, e de desenvolver uma outra perspectiva daquilo que são as suas utilidades. E porque estamos no Museu de Mafalala, nós conseguimos ver aqui algumas obras feitas na base de material reciclado. Como é que os artistas podem ser engajados a apostarem na arte sustentável? Bom, eu acredito que o facto de nós trazermos visitas para o nosso espaço cria-nos um ambiente
que permite com que as pessoas também estejam mais conscientes e se apresentem na sua melhor forma. Então, o turismo traz esse elemento, não é? Nós, por exemplo, temos trabalhado em várias intervenções artísticas dentro do bairro, que são a pintura de murais, e murais que mudam o ponto de vista da comunidade em relação ao seu lugar, trabalhando na autoestima, trabalhando também na melhoria de vários espaços e na requalificação, inclusivamente, desses espaços. Então, a partir desse pressuposto, nós temos uma combinação perfeita entre o turismo, a cultura e o meio ambiente, que permitem, de facto, estar num lugar mais aprazível. Então, essas têm sido algumas das intervenções que a gente tem feito. Nós fazemos um trabalho, sobretudo, de curadoria, que passa por identificar artistas que já trabalham nesse âmbito. Nós temos aqui obras, por exemplo, do Mudungaz, temos obras também do Xanad Sá, que são dois artistas que trabalham precisamente em reciclagem. E a partir daquilo que era o seu trabalho, a sua obra, convidamos estes dois artistas a orientarem um workshop na comunidade para jovens também da Mafalala que se interessariam precisamente em aprender e dar continuidade de outras maneiras no trabalho que era desenvolvido. E sobretudo para criar a tal consciência que eu me referi anteriormente, de que é importante olhar para o espaço e usar os materiais, não uma, não duas, mas poder reinventar a sua utilidade. E a partir disso produzimos também um mural que resultou, por exemplo, no mural do desporto que nós temos no Campinho da Mafalala, que é um mural que combina objetos em plástico, em metal e em vidro, e um outro mural que temos na entrada do bairro que sinaliza a Mafalala e que é também reflexo desse trabalho que a gente tem feito. Então, a formação, a sensibilização tem sido apanágio do museu, no sentido de mudar as mentes e mudar o paradigma e, sobretudo, os comportamentos dos jovens da comunidade e não só. Atualmente podemos ver vários artistas emergindo de vários cantos do país. Acha que os artistas devem enveredar pela arte sustentável? Acho que sim, acho que é uma forma, primeiro, menos dispendiosa de investir para produzir as nossas artes. Segundo, é uma abordagem amiga do ambiente e ganhamos todos quando temos um ambiente são. Então, eu sou apologista precisamente da reciclagem, sou apologista destas práticas que sejam práticas limpas e que não poluem. Um dos grandes desafios das zonas periféricas é o desemprego que assola a maioria dos jovens. Como é que a cultura, como é que o turismo e o ambiente podem tirar os jovens dessa vulnerabilidade? Bom, acho que a começar é olharmos para a infraestrutura em que nós nos encontramos neste momento. É um espaço que emprega cerca de 18 jovens e que deriva precisamente desta ação do turismo. Então, esse já é por si um grande ganho. Se nós temos 18 jovens a trabalhar aqui, significa que são 18 famílias que se beneficiam do trabalho desenvolvido e 18 famílias pode ser multiplicado por 5, por 6 em função do agregado e que é um grupo considerável de pessoas que está também presente e a beneficiar-se do turismo. Por outro lado, é a consciência que se desperta sobre o património cultural existente na periferia de Maputo, e quando falo de periferia estou a falar de bairros como Mafalala, Xamanculos, Pamanine, Pulana Caniço, Machaqueno, Lene, que tem igualmente uma carga histórica extremamente importante e fruto do trabalho que vamos desenvolvendo, começamos também a ver réplicas nesses lugares e uma tendência também de olhar de forma diferente, longe dos estereótipos que foram montados de criminalidade e de marginalidade. Portanto, há uma requalificação na perspectiva do cidadão sobre estes mesmos bairros. Então, daí o grande ganho desse trabalho que a gente desenvolve. Estamos a falar do bairro da Mafalala, deste trabalho de engajamento turístico ambiental na Mafalala. Vale a pena replicar este trabalho noutras regiões do país? Penso que sim, porque é um registro do nosso percurso histórico como nação jovem e celebramos há pouco, ou vamos celebrar ainda os 50 anos de independência e há ainda muitos vazios no nosso processo histórico. E a semelhança da Mafalala,
Nós temos a Munhava, temos o Paquitiquete, temos o Ile, temos uma série de outros bairros espalhados por este Moçambique que são dignos também de realce e que têm muita história para contar e um contributo importante na construção da história da nação. Ivan é um dos maiores e destacados promotores das artes e do espólio cultural em Moçambique. Que legado histórico, cultural e ambiental se pode explorar do Museu de Mafalala? Penso que o museu é uma provocação positiva, né? E no âmbito dessa provocação estamos precisamente a estimular outros a poderem fazer no contexto das suas comunidades. E o museu foca-se precisamente num aspecto da nossa história que é muito pouco falado, que é muito pouco divulgado. E a missão do museu tem sido essa, documentar e promover esse mesmo património histórico e cultural, e acho que é por aí que sentimos que podemos avançar todos no mesmo barco e a contar cada um as suas singularidades, porque a beleza de Moçambique é este rico e diverso mosaico cultural que nós temos. Como o Museu da Mafalala pode contar o espectro turístico-ambiental, o aspecto ambiental das periferias e das zonas urbanas? Bom, eu penso que o simples facto de este ser também um trabalho de desenvolvimento urbano traz-nos essas diferenças por si só, né? A diferença do espaço. Nós temos a cidade de cimento e depois temos os bairros de lata. O museu é uma proposta para a melhoria ou para a criação de um modelo de construção que possa ser digno da periferia, que não foge da sua essência, mas que também resgata o elemento progressista, uma situação de maior conforto no que diz respeito à estrutura e maior robustez também. Por outro lado, é igualmente pensar as propostas que nós próprios pensamos para a cidade. Se bairros de periferia como Mafalala foram e são considerados periferia desde os primórdios da cidade, hoje em dia esses bairros são cada vez mais o centro. Esses bairros estão no furacão, no centro do furacão mesmo, e todo mundo quer vir e estar perto do centro. Então é um desafio também que se lança de perceber a forma como a cidade vai se expandindo e como essa expansão impacta depois todo o resto à volta. Então este é o papel que o museu tem, esse é o papel que o nosso trabalho também tem, associado naturalmente a toda a componente cultural e histórica. A questão do meio ambiente, a questão da cultura, são em primeiro lugar atividades transversais, não é? Para estarmos aqui nós temos que respirar, e o ar que nós respiramos constitui o ambiente. Se o ambiente é poluído, o ar tem pouca qualidade, se assim for, corremos o risco de nos intoxicarmos e morrermos. Então, todos esses elementos não são ações isoladas, não é sobre eu ter que ser um ambientalista ou tirar um curso ligado ao ambiente para eu poder trabalhar nesse capítulo. Então, as universidades têm a responsabilidade de democratizar esses conceitos, têm a responsabilidade de tornar mais acessíveis ao público esses conceitos e efetivamente provar a sua transversalidade, não é? Nós estamos a falar de estudos de impacto ambiental. Esses estudos de impacto ambiental são sobretudo estudos ligados ao meio ambiente e à cultura local. Então essa que tem que ser o nosso guião sempre para qualquer ação e atividade que a gente desenvolva, né? Que atrações turísticas o bairro da Mafalala tem que podem ajudar na consciencialização ambiental? Bom, temos a música. Acho que a música é é o ponto mais alto da expressão artística da Mafalala, mas igualmente a dança, sobretudo as nossas danças tradicionais, o teatro, que está associado também um pouco à dança e que fazem o dia a dia da comunidade. Então, estas duas são, no meu entender, as áreas que podia-se capitalizar para difundir mais isso. O Festival Mafalala é, sobretudo, uma plataforma de advocacia e lobby pelo bairro da Mafalala. E essa advocacia e lobby assenta, sobretudo, nesses dois aspectos.
Um que é o património cultural e outro que é o património natural. A questão do saneamento do meio, a questão da preservação dos edifícios históricos aqui no bairro da Mafalala, a partir da música, a partir de exposições, a partir do cinema, a partir de plataformas de diálogo, como seminários e workshops, o festival tem estado na vanguarda desse processo e tem trabalhado em prol da consciencialização da comunidade, mas também dos outros que não vivem na Mafalala e, de uma maneira geral, de todos os munícipes e moçambicanos. Não é? O festival está sempre agendado para novembro, um pouco a fazer a extensão das celebrações do Dia da Cidade de Maputo, então um bocadinho antes ou um bocadinho depois, em função daquilo que forem os fins de semana entre o dia 10 de novembro. E como o turismo e a cultura podem catalisar a sustentabilidade ambiental nas zonas periféricas, muito particularmente na Mafalala? Bom, eu acho que o turismo, pela natureza da sua ação, ele é uma atividade econômica e gera renda. E normalmente, imagina se eu quero ir a uma praia, a praia está cheia de vidros, está suja, é difícil, a água não é limpa. Isso impede qualquer um de visitar essa praia. Então, cria-se uma preocupação para aqueles que são os residentes e as pessoas que têm negócios à volta da praia ou que se beneficiam do mar e da praia para o seu dia a dia, para limparem e criar essa condição. Então, é um efeito indireto que o turismo tem na vida das pessoas, né? A mesma coisa em relação aqui ao bairro da Mafalala. Sinto que pelos espaços que nós circulamos enquanto rota turística, há também uma preocupação da comunidade em deixar um aspecto positivo, um ambiente mais agradável para quem passa por aí. E esses são novamente os tais impactos positivos que o turismo tem, que são impactos indiretos também. Por outro lado, no que diz respeito ao próprio património, porque sentimos que aqui é um lugar histórico, também temos tendência a preservar esse lugar, porque as pessoas vão lá com o interesse de conhecer e de visitar e saber porquê. Então, a partir daí, há toda uma preocupação no sentido de manter esse lugar bem preservado e bem conservado. Então, essas são algumas ações. Agora, enquanto comunidade, existem aqui associações que fazem precisamente um trabalho mais profundo no terreno do ambiente e uma delas é a Dambo, que trabalha na questão da gestão dos resíduos sólidos e que tem trabalhado também na construção de valas e valas terciárias que também alimentam as valas primárias e que facilitam também mais a vida das pessoas que estão dentro dos becos e tudo isso. E esse trabalho é um trabalho também desenvolvido de forma voluntária pela própria comunidade, pois a comunidade ressente-se novamente do desafio que é a inundação e todos esses aspectos. Então, esses têm sido alguns dos pontos e nós temos trabalhado muito, como eu dizia, na sensibilização. Essa sensibilização acontece a partir do Festival Mafalala, a partir de ações que nós desenvolvemos com crianças aqui mesmo no museu, em que temos a biblioteca como centro de serviços educativos, que foca-se sobretudo nesses aspectos ligados ao património e à preservação do próprio património, que reflete-se também no ambiente. Ivan, como é que as infraestruturas podem impulsionar o turismo ambiental? As vias de acesso são sempre importantes para a prática do turismo, não é? Eu acho que a Mafalala, neste momento, não tem de que se queixar do ponto de vista de estradas. E aquela estrada é, inclusivamente, um elemento importante porque ajuda a fluir as águas quando temos inundações, quando há chuvas. Antes da existência daquela vala, isto ficava um caos. Então, o trabalho que se fez é bastante positivo nesse sentido, porque permite maior fluidez das águas e permite também que a zona não fique tão inundada, e com as inundações depois vem a cólera, vem a malária, vem uma série de outras patologias que contribuem para que a comunidade não seja tão forte e resiliente. Então, nesse sentido, nós temos aí uma infraestrutura que é bem-vinda e que contribui imenso
para o bem-estar ambiental e social da própria comunidade. E os visitantes? Quem visitam a Mafalala? São pessoas locais ou estrangeiras? Nós temos aqui vários grupos, não é? E devo dizer que nós trabalhamos muito com escolas e universidades, porque o museu também tem um programa de serviços educativos que trabalha à volta do património, à volta da narrativa do bairro da Mafalala. E estes serviços educativos refletem precisamente também no número de visitantes que a gente recebe desses grupos. Por outro lado, temos o grupo dos turistas estrangeiros, que são na sua maioria estrangeiros residentes em Maputo, que têm sempre a curiosidade de conhecer um bairro típico moçambicano, ver como as pessoas vivem, beber mais da cultura e da identidade moçambicana. E temos igualmente os turistas estrangeiros, que são pessoas que vêm e que veem nos guias de turismo e outros manuais de promoção do turismo local e que veem a Mafalala como um ponto a visitar. Então, são grupos totalmente distintos, com interesses cada um diversificado, mas no cômputo geral eu diria que é um grupo heterogêneo, na medida em que temos moçambicanos, temos estrangeiros a residirem cá e estrangeiros que são efetivamente turistas e estão de passagem. Muito bem, como é que as pessoas podem chegar a Mafalala, como é que podem chegar ao Museu de Mafalala para desfrutarem deste mosaico cultural e ambiental? Então, o Museu Mafalala está presente nas redes sociais, temos o Facebook, o Instagram, temos um website inclusivamente. Ao fazer uma pesquisa num motor de busca, o Google ou outro qualquer, com muita facilidade pode-se encontrar material referente ao Museu Mafalala ou o trabalho que a Iverca desenvolve, não só na Mafalala, mas em Moçambique no geral. Muito bem, Ivano, muito obrigado pela sua disponibilidade em poder partilhar a experiência do turismo ambiental nas zonas periféricas, particularmente aqui no bairro da Mafalala, no centro da cidade de Maputo. E assim nos despedimos, voltamos a nos ver na próxima edição do Planet Vox.